começar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vendo isso, voltamos com a graça de Deus. Vamos lá. Então, paramos na página 97, o número 331. O subtema é Cristo com todos os seus anjos. Cristo é o centro do mundo angélico. São seus os anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Mateus, capítulo 25, versículo 31. São seus porque foram criados por e para Ele, pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diz São Paulo à comunidade de Colossos, é a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. São seus, mais ainda, porque Ele os fez mensageiro de seu projeto de salvação. Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vejam, já nesse número, a gente, a partir de Jesus Cristo, a gente já sabe que todos os anjos da corte celeste, não é, pertencem a Cristo. Não é? Como o próprio número do Catecismo da Igreja Católica diz que todas as coisas, as dos céus e as da terra, não é? As invisíveis e as visíveis, foram criados por Ele, não é? Nele e para Ele. Tá certo? Esse é o fundamento da existência dos espíritos angelicais, que nós chamamos de anjo. 332. Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protege Lote, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações. Vejam. Assistem os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos. Finalmente, é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Então, este é o percurso bíblico que nós fazemos, não é? A partir de Lucas, capítulo 20, versículo 36, no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 10, versículo de 9 a 12. Depois Jó, capítulo 38, versículo 7, onde os anjos são chamados filhos de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Depois Gênesis, todo o capítulo 19. A gente pode conferir também Juízes, capítulo 13. Juízes, Josué, por exemplo, capítulo 6, versículos de 11 a 24, e Isaías, capítulo 6, versículo 6. Todas essas passagens e muitas outras, falam da existência dos anjos. Quer dizer, a Bíblia está povoada da ação servidora desses seres invisíveis que nós chamamos
anjo por causa da sua mensagem, por causa da sua missão. 333. Desde a encarnação até a ascensão, veja agora, na vida de Cristo, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos da terra. Hebreus capítulo 1, versículo 6. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Por exemplo, o Glória, não é? É fundamentado no canto angelical. O Glória, portanto, é um canto angelical. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado, disse o anjo, no nascimento de Jesus Cristo. Lucas 2,14. Protege a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciam a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. Estarão presentes no retorno de Cristo, que eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Veja, o ministério de Jesus está cheio dos auxílios dos anjos, que o servem diretamente, não é? É importante, Santo Anjo da Guarda, protegei-nos. Frei Francisco, grande amigo da Costa, não é? Deus abençoe, seja bem-vindo, não é? A nossa live, ao nosso curso de catecismo. Vejam, a vida de Cristo, além de todo o Antigo Testamento, está povoado desses servos direto de Deus, da corte celeste. E vamos ver agora, a partir deste número 334, os anjos na vida da igreja. Né? Vimos no Antigo Testamento, auxiliando, vimos na vida de Jesus Cristo, no Novo Testamento, agora na vida da igreja. Não podemos perder de vista isso. Esses seres invisíveis, esta criação angelical. 334. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. E aqui nós podemos, de fato, comprovar isso a partir dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 18 a 20. Depois, capítulo 8, versículos de 26 a 29. Capítulo 10, versículo 3 a 8. Depois, capítulo 12, versículos de 6 a 11. Capítulo 27, versículos de 23 a 25. O início da igreja, não é, conta com a ajuda desses servos do Senhor. A igreja primitiva. Mas vamos ver o texto na íntegra do Catecismo da Igreja Católica. Do mesmo modo, como disse, o 335, em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus três vezes santos. Ela invoca a sua assistência, assim em Paradison deducante ti angeli, para o paraíso te leve os anjos. Nós encontramos esta passagem, essa frase que acabamos de ler em latim, para o paraíso te levem os anjos, da liturgia dos defuntos, ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina. Além disso, festeja mais particularmente a memória de certos anjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que dia 29, não é, deste mês, e depois o dia dos anjos da guarda,
que celebramos, tá certo? E o importantíssimo de frisar é que mesmo os anjos, veja, primeiro, como pensa o catecismo, que é a teologia da igreja, mesmo esses seres espirituais, os espíritos finíssimos, não é? Que se tornam anjos segundo o serviço à missão, a mensagem que ele vem trazer, eles personificam-se, vejam, mas não saem da presença do Senhor, tá certo? O meu anjo da guarda não sai da presença do Senhor. O próprio Rafael, em Tobias, ele diz que eu sou um dos 7 anjos que estou continuamente na presença do Senhor. Veja, eles não saem, tá bem? Mesmo estando aqui, por serem espírito finíssimo, tem este poder, tá certo? De estar, não é? Em 2 lugares e ao mesmo tempo em todos os lugares, segundo a graça que Deus lhe concede. Vamos avante, 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção. Veja, desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos. E aqui temos o fundamento, não é? Este fundamento, segundo Macabeus, capítulo 10, versículos de 29 a 30. Depois, capítulo 10, versículo 8. Esse fundamento do Antigo Testamento bíblico desta realidade. A vida que é cercada e protegida pelo o arcanjo Gabriel, Miguel, Rafael, o nosso anjo, santo anjo de guarda, que nós podemos ver, não é? E o fundamento também podemos ver em Lucas, capítulo 16, versículo 22, também em Mateus, capítulo 18, versículo 10, esse fundamento, tá certo? E também por sua intercessão, não é? A vida é cercada pela proteção e sua intercessão. Os anjos também intercedem por nós, assim como os santos e santas e Nossa Senhora. Sabemos que o culto a Nossa Senhora é hiperdulia, está acima dos santos e também dos anjos, certo? Ela é a rainha, ela é a mestra dos anjos, sendo a mãe do Salvador, como todos os anjos pertencem a ele. É dele e para ele foram criados. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Atenção, não é? Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Toda a vida, conduzi-lo à vida. Conduzi-lo à vida enquanto existência, enquanto dom de Deus, a vida essa que nos deu, não é? Conduzi-lo na vida e conduzir a verdadeira vida, que é Cristo Jesus. Tá certo? A ação dos anjos. E quem diz isso é São Basílio. Ele diz, um dos padres da igreja: ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade. Bem-aventurado dos anjos e dos homens unidos em Deus. Por isso que a nossa primeira devoção, né, que nos abre a todas as outras devoções, deveria ser pelo nosso anjo da guarda. A primeira devoção.
E assim no batismo já recebemos, não é? E lá também somos consagrados a Nossa Senhora. Vejam. Severino Elizabeth está dizendo: a adoração dos santos anjos é o culto mais sublime da Sagrada Escritura quando relata o culto angélico de reconhecimento ao verdadeiro Deus. É verdade. Não é? Vejam. Vamos avante. O inciso 2. O mundo invisível. O número 337 diz assim: foi Deus mesmo quem criou o mundo invisível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que termina com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para nossa salvação, que permite reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Quando vimos a teologia da Trindade e a teologia da criação, nós já tocamos neste ponto, não é? Aqui, que, sobretudo, quando Deus criou todas as coisas, do nada, com a só palavra, e em 6 dias, no 7º, descansou. Vemos também que esse 7º dia tem 2 dimensões, grandiosas dimensões, que é a dimensão teológica, criou tudo para a sua glória, e o descanso também para poder glorificar, louvar ao Senhor. Tem essa dimensão teológica. A segunda dimensão já é a dimensão do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é a dimensão antropológica do descanso. Mas atenção, descansar no Senhor, que é o descanso do homem, também o homem que está voltado para a sua família. A dimensão antropológica do sábado, do descanso. Mas primeiro vem a dimensão teológica. É para Deus, descansar em Deus, para louvá-lo, para servi-lo. Veja, tendo também a dimensão, não é? Que Deus fez todas as coisas do seu interior. Todas as coisas estavam nele. E como que ele as revela de forma de criação. Mas nas 3 dimensões, ou nas 3 criações, que é o mundo invisível, angelical, o mundano, que é todo mundo, e o humano, que somos todos nós. Vamos avante. 338. Não existe nada que não deva, veja, sua existência a Deus Criador. Não existe nada. Não existe nada. Como a gente já deu muitos exemplos aqui, não é? O melhor artista, não é? Ele não pode criar do nada. Ele vê a matéria-prima, não é? Como a madeira, como a resina, como o gesso, como o barro, veja, como o mármore, como a pedra. Pode ver naquela pedra, naquela matéria informe ainda, pode ver, não é? A forma, não é? Ou a forma da sua obra, e pode ali talhar, não é? A matéria-prima, mas já tem a matéria-prima, não cria do nada, não é? Os inventores, eles não criam de nada, eles têm que ter a matéria-prima. Só Deus cria do nada. Ninguém nesse mundo pode se orgulhar, pode se gabar que criou alguma coisa do nada. É impossível para nós humanos. Só Deus cria do nada. Nem para os outros deuses, os falsos deuses, né? Criados pela filosofia,
dentro de uma mitologia, seja egípcia, seja grega, seja latina, mas eles não criam do nada. Sempre tem alguma coisa para recriar. Vamos avante. Sempre tem este começo. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Todos os seres existentes, toda a natureza, toda a história humana tem suas raízes neste acontecimento primordial. É a própria Gênese pela qual o mundo foi constituído e o tempo começou. Né? E essa criação, Santo Agostinho vai dizer que foi pelo Filho, no Filho e para o Filho. Depois que Deus olha para si mesmo, aquela linguagem poética dentro da teologia da Santíssima Trindade, gera ele chama de amado, o amante que gera o amado. Veja, o amante e o amado se entreolha e procede o Espírito Santo. Tudo em Cristo, e tudo para Cristo, e tudo por Cristo. É a grande doxologia, né? A grande doxa. 339. Cada criatura possui sua bondade, sua perfeição próprias. Importante estarmos conscientes disso. Cada criatura possui sua bondade e sua perfeição próprias. Para cada uma das obras dos 6 dias, se diz: e Deus viu que isto era bom. Veja. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Não podemos nos esquecer disso. As diferentes criaturas queridas em seu próprio ser refletem, cada uma a seu modo, um raio da sabedoria e da bondade infinita de Deus. Nós estamos aqui falando em termos de criação, certo? E na visão macro, não na visão micro, de cada criatura enquanto ser pessoa, mas em cada criação, ou seja, a criação invisível dos espíritos, dos anjos, a criação do mundo e a criação dos homens, dos humanos. Cada uma dessa traz a sua bondade, não é? E traz a sua perfeição próprias. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. Está aqui. Veja. Por que essa onda verde? Por que essa onda de ecologismos, né? E ambientalistas para preservar o mundo? Veja, os ateus e os pagãos, os agnósticos, podem fazer por tantas razões de proteção, de cuidado. Mas nós que somos cristãos e cristãs, homens de fé, fazemos para não, veja, desagravar a Deus, para não menosprezar o Criador. É por Deus. E nós fazemos, o apóstolo vai dizer que tudo tem sentido se nós fazemos por Ele, respeitando as outras criaturas. Tudo tem sentido. Não dá para veja, explorar uma árvore, derrubá-la, não é? Porque tudo está em rede, não é? Tudo está em rede e toda a criação vai sentir. Geme como que em douros de parto, não é? Já foi descoberto que se uma borboleta lá em algum país da África
ou da Ásia ou Oceania deixa de farfalhar as suas asas, nós sentimos aqui, não é, devastamente a consequência, que tudo está na criação conectado, tudo está em rede. Veja. Mas este não é o motivo, e é um dos motivos humanos excelentes, não é? Mas esse não é o motivo, mas por causa do Criador. São Francisco viu justamente isso por causa da criação. Por Deus, ele estava conectado, veja, estava em rede com toda a criação. Amava todas as criaturas. Frei Francisco, Padre Francisco Costa, meu grande amigo, diz parabéns pela bela catequese. É importante que o nosso povo tenha cada vez mais acesso a estas realidades, pois são doutrinas que ajudam a crescer na fé e na missão. Muitas vezes caímos no erro de achar que estas realidades são tradicionalistas. E é justamente aí que o nosso povo vai perdendo o verdadeiro sentido das realidades espirituais. A Sagrada Escritura, assim como o Catecismo da Igreja Católica, está marcada profundamente dessas realidades doutrinais e são necessárias que as aprofundemos. Amém! Frei Francisco, muito obrigado, viu? Pelo apoio moral e também pela contribuição. Deus abençoe. Deus abençoe, né? E estou esperando, quando tudo voltar à normalidade, a próxima visita, tá certo? A gente está mudando alguma coisa na matriz, a gente já fez a escada frontal e a gente está tirando o altar e as cadeiras, aquela de mármore, para colocar tudo de madeira, né? Para dar o caráter da idade da nossa matriz, que vai fazer 400 anos. Um forte abraço, continue conosco. Josilda Maria diz, repetidas vezes a igreja teve de defender a bondade da criação, né? E Josilda, o Papa Francisco, né, vem escrevendo nas suas catequeses, vem falando sobre isso, né? Na Laudato Si, ele escreve um documento, amém, um documento justamente para que o mundo todo, todos os homens de fé, mas também de boa vontade, possa ter esse cuidado que é chamado a Mãe Terra, né? Toda a criação. Mas atenção para o que o catecismo, ele observa. Só tem, veja, sentido se for por Deus. Se for por Deus. Se for por medo de uma retaliação da própria natureza, que violentada se volta para aqueles que violentaram, não tem sentido. Francisco diz, tenho acompanhado alguma coisa assim, amém. Deus abençoe. Vejam, não tem sentido, tem sentido por Deus, né? É um pensamento interessante que, por ser muito, né, dito, às vezes perde a força do pensamento. Que diz assim, não é? Deus perdoa sempre, os homens, nós, às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Porque ela segue um curso, não é? Ela segue um curso, ela tem a sua bondade, tem a sua perfeição, tem o seu entendimento, a sua sabedoria, mas ela segue um curso natural, dentro da sua bondade, dentro da sua perfeição. E por isso que a força da natureza é incomparavelmente a força humana. E quando, não é, se manifesta de múltiplas formas, devasta, não é, toda a força humana, tá bem? Então, cuidemos da natureza para que ela cuide de nós. Cuidemos da criação das outras criações ou das outras criações para que elas cuidem de nós. Vejam, e ambas, as invisíveis ou a invisível que é angelical
e a visível, que é mundana, ou seja, o mundo, estão ao nosso serviço. Deus colocou nas mãos da criação humana para administrarmos, veja, e sejamos responsáveis e comprometidos com Deus, que é o autor de todas as coisas. Portanto, vamos avante. O 340 diz assim: a independência das criaturas é querida por Deus. Veja que extraordinário. A independência das criaturas é querida por Deus. Isto desbanca, sabe? Isso desbanca toda a mentalidade do homem que tirou Deus do centro. Outrora, teocentrismo para o antropocentrismo. Desde a Renascença, não é? O Iluminismo, a Revolução Francesa até a Reforma com Lutero. É o último análise, o que está por trás. O pano de fundo é o homem pensar que Deus escraviza, não é? Os filósofos declararem que a religião é o ópio do povo, ou seja, a droga que serve para iludir, para fazer uma lavagem cerebral, não é? De um Deus que Nietzsche, no niilismo, diz que está morto. Esse Deus morreu. Esse Deus não está vivo. Esse pensamento de tirar Deus do centro. E o Catecismo da Igreja Católica, que é a teologia mais moderna, muitos têm resistência de ler o Catecismo. Eu digo, não é? Nós que passamos pelo seminário, nós que recebemos uma formação acadêmica, teológica, filosófica, temos receio, muitas vezes preconceito, de ler o Catecismo da Igreja Católica pensando aquilo que o Frei Francisco colocou, não é? Que é uma visão tradicionalista, que é uma doutrina tradicionalista, portanto, que ficou na Idade Média. É atrasada, que não serve para o nosso tempo, o homem moderno, pós-moderno, e que só vem nos atrasar. Ou seja, tolir, roubar, sequestrar a nossa liberdade, o homem que quer ser livre. E nesse número 340, desbanca essa mentalidade, dizendo que a independência das criaturas é querida por Deus. Tanto é que ele colocou em nós, insuflando, diz os 2 capítulos do Gênesis, as nossas narinas, o hálito da vida. E com esse hálito da vida, o livre-arbítrio. Não é? Só para citar o primeiro livro e o último livro, que é o Apocalipse da Sagrada Escritura, no capítulo preconceito, isso mesmo, é verdade, Frei Francisco, preconceito. Vejam, e no último livro da Bíblia coloca, não é? No capítulo 3, versículo 21, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Ou seja, se deixares. E por ser Deus, ele respeita aquilo que, as faculdades que ele nos dotou, que ele nos colocou. Então veja, só sendo Deus que dá o direito e ao mesmo tempo o poder ao homem a negá-lo. O homem com a sua liberdade pode até negar Deus, como dezenas de centenas negam a Deus, não reconhece a Deus, né? Julga a ter chegado a um brilhantismo intelectual, não é? Da cognição do saber, que pode viver e muito bem sem Deus, pode ser feliz sem Deus. Engana-se. É como aquela passagem contada, a parábola, que um grande proprietário, não é? Naquele ano teve uma colheita muito boa e olhou para os seus celeiros e viu que eram pequenos demais.
e teve que parar e refletir o que iria fazer com toda aquela colheita, não é? Até aí não tem nada de mal, não tem nada de ruim, não tem nada de pecado. Mas ele disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar e fazer maiores. E quando colher tudo, guardarei e direi a mim mesmo. E aqui é que está o pecado. Direi a mim mesmo, descansa, descansa, não é? Ó minha alma, descansa. Agora, pronto. Qual foi a resposta? O resultado? Louco. Hoje mesmo pedirão conta da tua alma, da tua vida. O homem está assim hoje, a idade moderna, não é? Pós-moderna, século XXI. Mesmo que o filósofo Bauman, o filósofo sociólogo, não é? Ele diz que este mundo, não é? Que prima pela liberdade, e primar por esta liberdade, prima também pela privacidade, não é? Privacidade. Nunca se falou tanto em privacidade, nunca se falou tanto em intimidade, nunca se falou tanto em reservas pessoais. Vejam, é este mundo que transita num relacionamento líquido. O Bauman fala, não é? É o amor líquido, a amizade líquida, o relacionamento líquido, ou seja, passageiro, sem fundamento, que pode, não é, também evaporar. Veja, é este mundo de contradições, este mundo de sabidinhos que cai, que se atropela nas suas próprias ambições e que busca longevidade para este mundo, que busca qualidade de vida e bem-estar. Descansa, ó minha alma. Veja. E é um mundo cada vez mais que o Evangelho tem dificuldade de penetrar. Que o Evangelho tem dificuldade de transformar as consciências, ou seja, de converter, pela visão dos gregos, metanoia, mudança de pensamento. Ou seja, tirar do eixo que está até então desequilibrando e voltar para o eixo equilibrador de toda a sociedade. Uma sociedade saudável e harmônica. O Evangelho de hoje, não é? Parece-me que não é boa nova mais para este mundo. Parece que não tem mais o que falar para este mundo. Mas nem por causa disso nós devemos nos desanimarmos. Mas pelo contrário, não é? Já fomos alertados pelo próprio Jesus, que Mateus capítulo 5, não é? Das bem-aventuranças, e versículos de 11 a 12. Quando todos os criticares, quando todos os caluniarem e tecerem todo tipo de mentira contra vós, alegrai-vos e exultai. Não temos medo. Vejam, o sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal, as inúmeras diversidades e desigualdades significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existe em dependência recíproca para se completarem mutuamente a serviço uma das outras. E aqui é importante, não é? A união, a parceria, o companheirismo, não é? Como que intrínseca destas três dimensões, dessas três criações, portanto. A angélica, a mundana, no caso o mundo, e a humana. Veja que a partir do humano é que dá o equilíbrio às duas outras criações. A partir de nós, que somos seres inteligentes, não é? Homo sapiens, não apenas
Homo erectus, mas Homo sapiens, ou seja, dotado de inteligência. Nós entendemos de onde veio este mundo e para onde ele vai, de onde vieram as criações e para onde elas vão, não é? Nós acreditamos na teoria criacionista, não apenas de um Big Bang, tá certo? De uma teoria evolucionista, não apenas, que não entra, como o Papa Francisco já esclareceu, não entra em contradição com as outras teorias, mas quando elas encontram sentido de fato na criação, né? Por Deus, criada por Deus. Porque a teoria do Big Bang está sempre acontecendo. Acontece, né? Os minerais entram em atritos, os vegetais entram em atritos, os animais entram em atritos, né? Os humanos entram em atrito. É uma grande explosão. Está dentro de nós a implosão e a explosão. Desse ponto de vista, não é? Então, aqui não há conflito nem rivalidade dentro dessa teoria. E da evolução também, nós estamos evoluindo. Haja vista que são 5 fases da nossa vida: a infância, a adolescência, a juventude, a adulta e a idosa. É sempre uma evolução, mas criado por Deus. Criado por Deus. Tá certo? Vamos avante. Andréa Santa fazendo aula maravilhosa, ouvindo atentamente. Deus abençoe. E vamos dar as nossas contribuições, tá certo? Vamos aqui contribuir. Ainda dá tempo. Avante. 341. A beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. Olha aqui, vejam. Da diversidade e das relações que existem entre eles. E aqui eu quero lembrar, não é? Em memória de Dom Helder Câmara, o servo de Deus. Vejam, o feliz, não é? Que diante daquela expressão muito forte de Jean-Paul Sartre, que disse, o filósofo, né, existencialista, que disse que o outro é o meu inferno. E Dom Helder, diante desse pensamento, disse, não, o outro é o meu céu. Ou seja, o diferente não me empobrece. Ele continua, viu? Foi mais profundo do que o filósofo Jean-Paul Sartre. Ele disse que o diferente não me empobrece. O diferente me enriquece. Não é que ele falava bem assim, não é? O diferente me enriquece. O que me empobrece é a minha indiferença para os outros. Ou seja, tratar com desdém, tratar com desprezo, né? Tratar com o nariz empinado, com olhar de superioridade. Isso me empobrece. Isso enfraquece, né, toda a criação, e todas as criações sentem por esse comportamento, por essa postura. Por isso que o catecismo diz, né, que as adversidades dos seres e das relações existem entre elas. Enriquece, viu? E aqui não apenas no colorido do arco-íris, mas em toda a manifestação criatural. Todas as manifestações. Vamos ver mais uma contribuição do Frei Francisco. Vivemos em uma sociedade secularista, deixa eu ver aqui, pagã, onde os valores do Evangelho parecem não ter mais sentido em nossas vidas.
os contravalores que a sociedade vai nos apresentando, muitas vezes de forma violenta, parece querer ofuscar os valores cristãos e evangélicos. Não percamos a nossa fé. A missão é nossa, fazer com que haja ressonância no coração do nosso povo. Precisamos encher a terra com a alegria do Evangelho. É missão de todos nós. Amém. Olha aqui que maravilha. Tá vendo? Que contribuição maravilhosa. Isso enriquece o nosso curso. Tá bem? A contribuição do Frei Francisco, a sua contribuição também enquanto aluno que está nos acompanhando, né? E eu estou percebendo que cada vez mais estão contribuindo. Mas é essa síntese, não é? Essa soma e esse resumo que o Frei Francisco faz. Vivemos nesta sociedade. Andréa Santos está dizendo, é verdade. Vivemos nessa sociedade que, de fato, com seus contravalores, querem nos influenciar, né? E diria mais, viu? Que toda a mentalidade, como o Papa Paulo VI, ele disse que em tudo pode-se perceber também o dedo de seres invisíveis do mal, que são os espíritos, os demônios, não é? Que ele diz justamente isso. Vejam que, falando de anjos, né? Os anjos maus, que são os demônios. Diz assim que uma das artimanhas do diabo para essa sociedade moderna e pós-moderna é incutir na mentalidade e aí a partir do intelecto que ele não existe. Ele não existe. Veja, para poder agir. Se o diabo não existe, então o mal no mundo, como nós vimos, o próprio catecismo perguntando, né, sobre o problema do mal, que muitos filósofos perguntaram e gastaram muitas tintas escrevendo para argumentar o porquê o mal entrou no mundo. Veja, ele diz que os homens inteligentes vão culpar a Deus. E quando eles não culparem a Deus, porque chegará o tempo que nem a Deus se culpará, porque não acredita mais em Deus, por causa que o diabo não existe, Deus também não existirá. Veja que danado é isso, não é? Então, a culpa é dos homens. A culpa é nossa. É tragédia humana, é desgraça humana apenas. Veja, aonde nós estamos e que pé e que ponto e aonde vamos chegar também. Isso existencialmente falando, não é? Que a gente já dá para vislumbrar um pouquinho à frente o que vai acontecer se continuarmos assim com essa mentalidade. Agora, dentro disso, olhemos para todas as novas teorias que são suscitadas, levantadas, que são propostas para que essa sociedade sem Deus, de contravalores, como disse o Frei Francisco, né, ela se propõe. Então, são todas as teorias contrárias à vida e, portanto, contrárias à nossa igreja. Que na sua teologia moral, no seu ethos, a sua ética, ainda defende a vida como criada por Deus. Em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, em todas as suas esferas, em todos os seus âmbitos. Defendemos a igreja. Nunca, não é? A teologia pode desenvolver, mas nunca nós vamos aceitar, em hipótese alguma, em todas as dimensões, o aborto. Nunca nós vamos admitir e aceitar, em todas as dimensões, a eutanásia.
nunca nós vamos aceitar e admitir, não é, a procriação artificial. Jamais. Vejam, são todos elementos que os homens modernos e pós-modernos pensam que ficaram na Idade Média, que já foram superados e que pessoas inteligentes não discutem mais isso. Então, em nome da vida, SOS, não é? Vida em prol da vida, os humanismos modernos são desumanos. Entendeu? Os humanismos modernos e pós-modernos são desumanos, porque vão contra a vida, não é? Pode até cair, sem exagero meu, na lei antiguíssima, não é? Do deserto. E o deserto que eu falo aqui é o deserto, não é? Do Egito, do povo de Israel, dente por dente, olho por olho. E que é muito mais, não é? Porque uma pessoa que veja, agredida, mesmo estuprada, o inocente paga com sua vida. Então morre. O resultado dessa agressão, no caso de estupro, se ficar grávida, o inocente morre. Um teólogo muito conhecido diz que, de fato, que nós, o Scott, estamos vivendo, veja, numa época do chamado Holocausto Silencioso. O Holocausto Silencioso, que é o aborto e todas as formas de, veja, agressividade contra a vida e não deixar a vida, não é, existir, vir a existir. Tá ok? Vamos ficar por aqui, não é? O homem, só terminando esse número 341, o homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e de sua vontade. Veja, a beleza do universo inspira, primeiro aspira, depois inspira a beleza do nosso Criador e deve, em última análise, oxigenar a nossa inteligência e a nossa vontade para voltarmos ao Criador e a partir dele, nele e para ele, fazermos todas as coisas e cumprirmos bem a nossa missão. Amém? Então, obrigado a todos, não é? Estamos 3 horas e 5 minutos. Obrigado a todos, não é? Por mais esta aula, não é? As contribuições e o meu querido amigo, Padre Frei Francisco, que nos acompanhou. Veja que honra, né? Ter um padre que está nos acompanhando e contribuindo, colaborando conosco, estudando o Catecismo da Igreja Católica conosco e, de fato, também evangelizando e formando. Obrigado a todos, né? Vamos dar agora a bênção, Frei Francisco, o Senhor daí, eu daqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. É uma graça, viu? Clarice Jesus, não é? Está em Portugal, olha, nos acompanhando, não é? De Portugal. Muito bom, Padre, diz Frei Francisco. Obrigado.